dia, meus amores. Ver hoje falando sobre a camada atmosférica, mas antes de a gente começar a falar desta camada, nós vamos falar um pouquinho das coordenadas geográficas. Nós aprendemos o que é coordenada geográfica. São linhas imaginárias traçada horizontalmente e verticalmente. Horizontalmente é o paralelo principal, a linha do Equador, e verticalmente o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Vocês prestaram bastante atenção, porque a tia ficou muito feliz com a prova de vocês, que tiraram boas notas. Então é sinal que aprenderam onde que fica as coordenadas geográficas, as linhas imaginárias, identificaram cada uma delas. E agora nós vamos ver sobre a camada atmosférica, que é aquela camada que envolve a Terra. E além dessa camada, tem as outras camadas que acompanham a camada atmosférica. Nós vamos ver cada uma delas, prestando atenção no slide, que a tia preparou um slide bem bonito para vocês ficarem animados para estudar. E vamos lá no slide. Então nós vamos hoje falar um pouquinho do que nós já vimos em sala de aula, nas aulas presenciais. Mas antes nós vamos fazer uma revisãozinha sobre o nosso conteúdo anterior. Nós vamos falar um pouco sobre coordenadas geográficas. E o que são coordenadas geográficas? Vocês devem ter lembrança, devem lembrar do que é coordenada geográfica. São linhas imaginárias, horizontais e verticais. As linhas horizontais, nós estamos se referindo aos paralelos, que nós temos o nosso paralelo principal, que é a linha do Equador, e o nosso meridiano, que é traçado verticalmente. Então, as linhas horizontais têm um paralelo principal, que é a linha do Equador, e as linhas verticais, nós temos também uma principal, que é o nosso meridiano de Greenwich. Essas duas linhas imaginárias, ela divide o nosso planeta Terra, uma ao meio, que é a linha do Equador, dividindo norte e sul, e o meridiano divide leste e oeste. Então, nós temos o hemisfério norte e sul, dividido pela linha do Equador. E temos leste-oeste, dividido pelo meridiano de Greenwich, que é hemisfério leste e hemisfério oeste. Ou nós podemos falar hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Além dessas coordenadas geográficas, pessoal, nós também temos as zonas climáticas, que é a zona polar, a zona temperada, a zona tropical. Nós temos bem no meio a área que tem maior temperatura, é a zona tropical, que aí fica próximo à linha do Equador. E logo em seguida, pessoal, nós vamos ver a nossa atmosfera. Nós vamos ver a atmosfera. Acompanhando no seu livro, na página 22, nós vamos falar um pouco da atmosfera. E o que é a atmosfera, pessoal? Quem é que lembra o que é a atmosfera? A atmosfera, pessoal, nós vamos definir o que é, fazer a definição do que é a atmosfera. Então, a atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve e protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar. Então, essa camada é a camada de quê? A camada de gases. É a camada de gases. E essa camada da atmosfera, pessoal, terrestre, ela é formada por camadas. Então, essa camada, a atmosfera, ela é formada por camadas.
conforme as características diversas em que apresenta ao longo de sua extensão. Então, cada uma dessas camadas tem suas características próprias. Cada uma dessas camadas. E nós podemos ver aí que ela é dividida em 5 camadas. Em 5 camadas. Então, você pode observar que nós temos a troposfera, nós temos estratosfera, a mesosfera, a termosférica e exosférica. Então, nós vamos ver cada uma dessas camadas individualmente, qual é a característica de cada uma dessas camadas. Prestando atenção, meus amores, em cada uma dessas características. Nós vamos começar pela primeira camada, que é a camada da troposfera. A camada da troposfera é uma camada mais próxima da crosta terrestre. Então, essa camada, ela é a mais próxima da crosta terrestre. Nela, dentro dessa camada, nós encontramos as características dela. O que é que nós podemos encontrar nessa camada, pessoal? Nós encontramos o ar usado na respiração de plantas e animais. Então, na troposfera é onde que encontramos o ar usado na respiração. Na respiração. Qual é esse ar, pessoal? O oxigênio. O oxigênio. É nesta camada que é usado na respiração de plantas e animais. Tem outra coisa que nós também podemos encontrar nessa camada, pessoal. Então, vamos lá, acompanhando a tia no livro, na página 22. Ela é composta também pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosférica. E quais são os elementos encontrados na atmosfera, pessoal? Vocês lembram aí? Dá uma lembrancinha aí da aula de ciência. Quais são os elementos encontrados na camada da atmosfera? É o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. São esses elementos que é encontrado na camada da atmosfera. E também encontrada na troposfera. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa segunda camada, que é a nossa camada da estratosfera. É a segunda camada da atmosfera, mais próxima à Terra. Então, essa camada, pessoal, é a mais próxima da Terra. É a mais próxima da Terra. E o que é encontrado nesta camada, pessoal? Nela encontra-se camada de ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, pessoal. Essa camada é encontrada a proteção dos raios ultravioleta. Essa camada de ozônio, ela é responsável. A camada de ozônio é encontrada em qual camada? Na estratosfera. E ela é responsável pelo quê, pessoal? Pela proteção dos raios ultravioleta. E o que é esse raios ultravioleta, pessoal? Todas as vezes que nós vamos à rua, ou se expor, ir para uma praia, ou para uma piscina, nós temos que se proteger com o protetor solar. Esse protetor solar nos protege desses raios ultravioleta. Nós temos também, pessoal, a terceira camada, que é a camada da mesosfera, que é a terceira camada atmosférica, que se estende até aproximadamente 80 quilômetros acima do solo. Então, nós temos a 80 quilômetros acima do solo, essa camada da mesosfera, caracterizada por ser uma camada muito fria. Nós falamos em camada fria, muito fria, você vai lembrar desta camada, que é mesosfera, que é a camada muito fria. Sua temperatura pode alcançar até 100 graus negativo. 100 graus negativo. Então, pessoal, essa camada, ela
fica até 80 quilômetros, altura de até 80 quilômetros. Ela é a terceira camada. Nós vamos falar da quarta camada da atmosfera. Essa camada é a termosfera. Ela é uma camada que se localiza acima da mesosfera. Ela também tem suas características próprias. Quais são essas características que ela tem, esta camada da termosfera? Ela é conhecida como quimiosfera. É uma camada mais extensa e mais quente da atmosfera. Alcança os 500 quilômetros de altura, pessoal. Essa camada da termosfera. Ela é uma camada formada por moléculas que se estende de 80 a 1000 quilômetros de altitude. Pessoal, quando nós falarmos de altitude, nós estamos falando a referente ao nível do mar. Quando nós falamos em altitude, é referente ao nível do mar. E nela também, pessoal, quando a gente fala aqui em termosfera ou ionosfera, também é encontrada também as partículas elétricas, que é as ondas de rádios. É encontrada nessa ionosfera. Elas é encontrada as ondas de rádio. E dando continuidade, pessoal, nós vamos falar sobre a última camada da atmosfera. Que esta camada da atmosfera é a quinta camada. A quinta camada, pessoal. Que é a camada exosfera. É uma camada superior da atmosfera. Nesta camada, pessoal, é encontrado os satélites. Nesta camada, você pode observar os satélites nesta camada da exosfera. É a camada mais extensa das camadas. Tem o início a partir de 1000 quilômetros de altitude. Lembrando que a altitude está se referindo ao nível do mar. Sua temperatura chega até 1000 graus Celsius, que se caracteriza como uma camada mais quente, pessoal. Uma camada mais quente. Nesta camada, pessoal, você pode observar as naves espaciais. Aí no seu livro, você pode observar a última camada, exosfera, as naves espaciais, os satélites. Tudo isso nós encontramos na camada exosfera. Nela eu já falei antes que também nela é encontrado os satélites. Então, lembrando novamente, pessoal, a camada atmosfera é o quê? É uma camada de gases, vapor de água e partículas de poeira. É uma camada de gases que envolve e protege a vida na Terra. A atmosfera está dividida em 5 camadas. Quais são as camadas da atmosfera, pessoal? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São essas camadas da atmosfera. Nessas camadas também acontecem alguns fenômenos naturais, como, por exemplo, nós podemos falar do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra, que permite a manutenção da temperatura em condições adequadas à vida das espécies. Então, pessoal, quando nós falamos de efeito estufa, ele é um fenômeno natural que permite vida aqui na Terra. Porém, pessoal, com o aumento dos gases poluentes emitidos, principalmente quando nós falamos de gases, nós estamos falando principalmente pelos combustíveis fósseis. Quais são, professor, esses combustíveis fósseis? É o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, pelas indústrias e pelas queimadas, que forma-se uma camada gasosa que atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Diante disso, pessoal, ocorre um aumento considerável na temperatura do planeta, prejudicando o desenvolvimento de muitas espécies, alterando, pessoal, até mesmo, pessoal, alterando
o regime de chuva, causando secas e inundações, que pode prejudicar esse efeito estufa aí, porque nós sabemos que é um efeito natural. Mas o que é que acontece? Esses gases é soltado na atmosfera e ele atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Então, ele atua como isolante térmico e pode prejudicar, causando o quê, pessoal? Seca e até mesmo inundações em algumas partes do nosso planeta Terra. Em seguida, pessoal, nós vamos dar continuidade com a nossa atividade para casa do livro didático, que você vai responder a página 24 até a página 26 do nosso conteúdo falando sobre a atmosfera. Observe as camadas com atenção, responda a atividade do nosso livro